Boa noite a todos. Esta noite temos o prazer de receber a nossa amiga e irmã, representante da Federação Espírita Mato-Grossense, a Gisela Luiza Magre, que vai nos trazer um pouquinho de cada mulher maravilhosa, profundamente sincera em seus ensinamentos, naquelas vivências magníficas que Jesus nos trouxe. Temos essa oportunidade, Gisela, e a palavra nesse instante está com você. Uma boa palestra. Grata. Eu quem sou grata de estar com vocês nesse momento. É com grande alegria que, apesar de todas as nossas limitações, estamos aqui, juntos, estudando o Evangelho de Jesus. Sobre essa passagem terapêutica do encontro de Jesus, Marta e Maria. Então, vou começar lendo a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, para compreendermos o que Jesus disse naquele momento, entendermos a letra, o texto dessa profunda terapêutica que Jesus nos traz. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importes que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então vamos buscar nos aprofundar, usando essa metodologia que Kardec traz, nos perguntarmos e nos respondermos sobre o contexto desse texto. Passando por todo esse momento cultural, político e religioso que a história traz, contextualizar, trazendo a luz vivida por esses personagens do Evangelho nesse momento desse encontro com Jesus. Vamos fazer uma viagem, uma passagem, um mergulho nesse Evangelho. Tirando essas letrinhas do papel, fazendo que elas criem vida na nossa intimidade. Que ela nos traga novos rumos. A boa nova é riquíssima. E precisamos, então, pararmos para refletir diante dos textos de Jesus, que são com uma imensa profundidade. E compreender um pouquinho de como queremos hospedar esse Jesus em nossas casas, em nossas vidas, em nossa intimidade. Compreender um pouquinho também do quanto estamos Marta, o quanto estamos vivendo Maria. É interessante que Lucas registra essa passagem na sequência, nessa viagem de Jesus, que ele faz uma via comum, que era o trajeto sempre do caminho de Jericó para Jerusalém. Betânia fica bem nesse caminho. E é nessa cidadezinha que Jesus se encontra com Marta e Maria. Vai até a casa de Marta e Maria para ter esse encontro muito significativo para nós. Então é importante, os psicólogos, terapeutas hoje nos traz dois arquétipos que a gente vai encontrar nessas duas mulheres. Um, do ser autoconsciente. O Evangelho e Allan Kardec também nos fala desse ser autoconsciente que queremos, que desejamos ser. Esse ser que almejamos, que buscamos realizar em nós.
E também nos traz Marta, que nesse momento, com a fala de Jesus, está muito atarefada com os trabalhos de casa, nesse momento dessa fuga existencial, e vive também o auto-engano. São passagens que muitas vezes permeiam nossas vidas, nossa intimidade, tanto Marta quanto Maria. São personagens muito próximas de nós. E também a colocação dentro dessa parábola dessa casa que o recebe, essa casa de Betânia, que também tem um significado profundo da nossa intimidade, a nossa casa mental. Como estamos recebendo Jesus na nossa casa, na nossa intimidade? Então, ainda colocando com essa terapêutica o lado Maria, ela alcança o lado consciencial, o lado que buscamos, sermos conscientes do que queremos, do que podemos. Então, por isso, Jesus deixa bem claro nessa parábola que Maria estava com uma boa parte. Então, muitas vezes em nossas vidas, somos convidados a acolher essa verdade, né? A verdade que são as leis. Não é a minha verdade, a sua verdade, mas a verdade das leis. Esse meu fone não está parando. Eu não estou sabendo colocar ele. E que Jesus nos exemplifica com o seu profundo amor pela humanidade e também com a questão de que ele traz em todas as suas falas, em todas as suas ações, ele traz esse amor, essa profundidade em que Maria se encontra. E o lado Marta, que muitas vezes nós vivenciamos, fugindo das questões profundas, das questões... estamos no momento deixando as questões profundas, as questões existenciais, aquelas que viemos aqui buscar, realizar. Então, tudo que vem da verdade, que vem de Jesus, quando estamos junto com Ele, que escolhemos estar com Jesus, estamos junto com a verdade. E estamos escolhendo o nosso lado Maria, estarmos com Maria. E analisando a parábola bem superficialmente, vamos pensar, mas Marta estava com a razão, ela estava sozinha, preparando todo um monte de visita, né? Porque Jesus, quando chegava nas suas passagens, ele ia com os seus amigos, os discípulos, né? Então tinha naquele dia os convidados da casa. E Maria ali estava, alheia aos serviços da casa, entre aspas, né? Mas atenta a acolher Jesus. Ela faz o acolhimento de Jesus quando ele chega e vamos ver essa Maria em nível profundo, consciencial. E há algumas coisas que podemos observar. Que Marta, quando reclama o tempo todo do que está fazendo e nesse envolvimento com as questões do momento, ela fica murmurando o tempo todo, reclamando. E às vezes nós ficamos assim. E é sobre essa murmuração que fazemos diante da vida que somos convidados a repensarmos as nossas atitudes, sobre nossas falas, sobre tudo que é bom e o que não é, que sai da nossa boca, mas que muitas vezes não é luz, e sim a nossa sombra, a sombra da nossa aflição, a sombra da nossa angústia. E temos plena condição, conhecendo o Evangelho de Jesus, de analisarmos e escolhermos. Nem sempre conseguimos, mas podemos fazer boas escolhas do que vamos ouvir, do que vamos falar, replicar no mundo. Porque a palavra tem toda uma conexão com a energia do sentimento. Então não dá simplesmente para dizer e esquecer, ela gera toda uma energia em nosso entorno. E lá na parábola, Lucas faz questão de dizer que elas eram duas irmãs. Então, elas não eram inimigas, eram amigas, duas irmãs. Então, subentende-se, se for analisar profundamente, esses dois personagens das nossas vidas.
esses movimentos que estão vivos em nós, que nós necessitamos acolher e buscar iluminar. E acreditando que esse tempo que passamos com Jesus é algo muito produtivo, muito bem empregado esse tempo, é necessário então que nos organizemos na nossa vida cotidiana de tal forma que possamos estar um pouco também com Jesus, ao lado de Jesus. É de grande importância, de grande relevância para as nossas vidas, porque é nessa conexão profunda com Jesus que também alcançamos o divino em nós, que refletimos, que buscamos vivenciar aquilo que nós planejamos viver aqui. O nosso planejamento existencial. Vemos tantas mulheres, né, como disse a nossa amiga Miriam, nos representando no Evangelho. E essas duas irmãs é algo muito significativo para pensarmos e refletirmos. Marta, às vezes, naquele momento, ou como vamos vendo no Evangelho, também no encontro com Jesus, lá quando Jesus desperta Lázaro, vamos perceber que ela estava sempre nesse movimento, focado nesse secundário e não nesse essencial. E nós, quantas vezes então estamos focados em coisas de pouca relevância e às vezes nos encontramos fadigados, atarefados, com muitas coisas para fazer, sem encontrar aquele tempinho para nós, para encontrarmos a profundidade em Jesus, que nos traz a alegria profunda de existir, de aqui estar. Então, nessa fala de Lucas lá no Novo Testamento, que eles eram muito, muito amigos, né, Jesus e a família de Marta e Maria, ele coloca sobre a questão de hospedar. Era uma prática muito séria na época. Você hospedava em sua casa uma pessoa muito especial, né? E assim é essa casa de Betânia que vamos transferir para a nossa intimidade, o nosso acolhimento. Onde Jesus também fala lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele coloca: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então fica claro em todos os movimentos das falas e da prática de Jesus, que ele não força a entrada na porta da casa de ninguém. A minha casa vai acolher Jesus se eu abrir a porta para que ele entre. E ele só entrará se sentir aquele acolhimento profundo em nossas vidas. Ou mesmo um movimento de acolhimento que não seja profundo, mas sempre a energia do contato com esse primeiro movimento com Jesus acaba trazendo essa profundidade para nós, porque é uma energia muito, muito alegre, uma alegria de muita gratidão, de gratidão pela vida, pela existência. Então lá nesse cantinho de Betânia, lá no livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues fala por Divaldo, né? Tem um capítulo que fala sobre como era Betânia, como era um lugarzinho bonitinho, um vilarejo, uma aldeia que tinha muitas flores, era florida e dava para ver o Monte das Oliveiras. Devia ser um lugar bem bonitinho. E Jesus chega acompanhado dos seus discípulos. Ele amava aquela família. Jesus amava Marta, Maria. E a gente não percebe o Lázaro nessa passagem, porque é uma passagem focada nesse ensinamento desses dois personagens, mas podemos acolher que Lázaro também lá estava, já que eram amigos, né? E Marta realmente não conseguiu receber Jesus com a devida atenção, porque ela estava muito preocupada com os recursos, com o que iria servir, e esquecendo-se de abrir a porta do seu coração e oferecer esse acolhimento. Então ela ficou nesse movimento do transitório e não focou muito nesse movimento do coração.
E Jesus, quando fala com algum dos... Temos vários ícones desse evangelho, né? Era muito profunda as falas. Então, ouvi-lo devia ser muito bom, muito proveitoso. Deve ser, né? Porque Jesus está vivo em nós. Então, quando ele fala a Públio Lentulus que está no nosso querer, basta a gente querer aproveitar. Agora, ele fala para Lentulus. Ou no passar dos milênios. Quando ele coloca isso, ele nos chama, nos faz o convite que quanto mais rápido estarmos na profundidade que ele nos exemplifica, mais felizes e mais curto o nosso caminho para a alegria existencial. E Públio teve um movimento de identificar pelo poder moral de Jesus aquela criatura impressionante. Ele desejou falar, mas ele sentiu o peito sufocado, como conta nessa passagem, opresso. Mas ele ficou comovido e conta lá, altamente magnetizado pelo poder amoroso de Jesus, pelo que reverbera da palavra e do coração de Jesus. E ele até considerou intimamente a fala de Jesus. Mas nós sabemos que tudo não correu de forma como poderia ter acontecido diferente, né? Então, continuando a questão da hospedagem de Jesus, a hospedaria não queriam hospedar Jesus. Ele era um judeu, então não tinha lugar para Jesus na hospedaria. Por isso ele foi na casa de amigos, Marta e Maria. Como era uma coisa muito séria, você poderia receber um amigo. E que acabou sendo então esse acolhimento de Jesus, simbolizando para nós Jesus em nossas vidas. Abrir essa porta dessa casa nossa para que ele entre. E Marta, ansiosa, aflita, né? Nessa inquietação toda, ela percebe a outra postura, a postura de Maria, a postura que ela desejava, que ela queria, mas não foi capaz de ter. Ela vê Maria sentada aos pés de Jesus. E ela percebe que sozinha ela não dá conta. E aí ela vai para pedir a ajuda do Cristo, né? Porque ela continua na contemplação. Aliás, ela continua no movimento de ocupação. E esquece um pouco de contemplar, acolher isso tudo que Jesus vem trazer. E aí ela pede, Jesus, me ajude. Né? Ela pede ajuda a Jesus, né? Mas você não se incomoda que ela não vem me ajudar? Então, ela fala, pede a ela, né? Peça a ela que me ajude. Ela chega a dar uma ordem a Jesus. E quem, nós sabemos, está nesse movimento do auto-engano, quer sempre impor. Está num movimento de exigência profundo. Não só com ele, principalmente com ele, que dói mais, mas para com os outros também. Esse movimento de prepotência, de reclamação, de nada tá bom. E Jesus ensina direitinho o caminho para ela, com pequenas e simbólicas palavras. Ele a convida para parar. Ele diz, aquieta-te, Marta. Ele ensina ela o proceder, como fazer. Ele convida ela a focar no ser e administrar aquilo tudo, para que a vida dela também seja como um rio que flua em movimentos não só em movimentos de prisão, como ela está, mas em movimentos de continuação, de aproveitamento. E ele fala para ela parar e se refugiar nele. E ela não compreende, naquele exato momento, por estar nesse movimento, sem se olhar, sem se perceber, que Jesus não veio para servir, para ser servido, aliás, desculpe. Que Jesus veio para servir. Ele tem uma extrema postura de humildade o tempo todo. E ele acerena o coração dela com essa verdade, com esse amor.
E ele vem para nos ajudar a nos encontrar com essa felicidade. E ela, arrastada pelas demandas do momento, né, as demandas materiais, não arranjou um tempinho para receber o que era essencial para ela. O mais importante, florescer, crescer, se colocar como aprendiz para ouvir Jesus naquele momento. Então, esse convite profundo. O quanto nós estamos adequando as nossas demandas versus esse momento que estamos vivendo. A nossa introspecção do que é necessário, do que é supérfluo. Esse bem conduzir que Jesus nos ensina nessa parábola. E como estamos, então, nós, que é para nós refletirmos nesse momento, né? Inclusive, eu refleti muito enquanto eu estudava. Muitas questões. Como nós estamos nesse trabalho, no movimento espírita? Estamos falando, eu vou fazer porque o outro não fez, é só eu que faço. Como nós estamos? Ou estamos fazendo com alegria? Estamos com aquele comando de alegria no trabalho, de viver a alegria de poder servir a Jesus? Não, servir com Jesus. Servir com Jesus é o que traz qualidade de vida. Essa é a qualidade que precisamos nesse trabalho espírita, nessa doutrina que abraçamos e muitas vezes nos voluntariamos. Esse é o grande convite. E aí vamos perceber essa Marta como esse arquétipo da ação. Ela fica o tempo todo fazendo, às vezes como nós na casa espírita. Mas às vezes eu não paro e penso, o meu trabalho, como está? Refletindo valores do Cristo. Ele está somando para mim, não é para o outro. Ele agrega para mim, ele traz alegria. Eu realizo esse trabalho com uma profunda conexão, porque sem a base dos sentimentos eu estou só laborando, mas eu não estou encontrando a alegria de servir com Jesus. Porque o trabalho, ação, como fala, acho que é Arthur Valadares que eu vi uma partezinha dele falar sobre isso, ele faz até um gráficozinho. Esse trabalho em ação que a gente fica o tempo todo, né, fazendo, muda o meio. Mas, por fim, acaba gerando desequilíbrio para nós. Porque o que falta nisso tudo? A alma do trabalho, a alma da alegria do querer. E aí, eu vou tentar procurar, buscar, se eu estou fazendo esse movimento do trabalho-ação somente, o trabalho-serviço, aquele que me serve, que foi feito para mim, que é para mim mesmo, não é para o outro, não. Não é o outro que tem que fazer. Não é o outro que é convidado a fazer. O outro não tem que nada, né? Não é convidado a nada. A gente precisa primeiro olhar para nós. O que estamos convidados a fazer? Esse trabalho muda o indivíduo. É o trabalho que fazemos com o coração. Ele me trabalha na intimidade. Porque eu deixo que o Cristo me oriente. Eu navego com Cristo. Na nau que Jesus me proporciona. O tempo todo. Me convida. E Jesus, no momento da parábola, ele não repreende o trabalho, mas esse móvel da ação, a forma como esse trabalho está sendo realizado. Como Marta está executando, porque está faltando nela esse coração de aprendiz. Porque o trabalho precisa ter essa busca de renovar. Porque senão, qual a qualidade do meu fazer? Eu vou fazer por fazer? Senão, quando a gente parar para nos observar, nós vamos estar tão sobrecarregados, exauridos, atropelados, afobados e angustiados e tristes também, infelizes. Então, Marta repreende Maria nesse momento para lhe auxiliar, né? E não percebe que é ela que está nesse movimento de inquietação, que é ela que está na artificialidade, que pensando nesses dois arquétipos de que uma está na profundidade e uma está no raso, no vazio, ela não está buscando o divino, o sagrado. E isso, com certeza, cria uma enorme exaustão ao ser humano, uma fadiga. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 657,
os Espíritos nos ensinam lá, né, nessa questão que esse viver, sobre o viver contemplativo, já está quase terminando, tá? Que não nos adianta viver nesse isolamento contemplativo, porque lá em Tiago ele também fala que fé sem obras é morta. Então precisamos iluminar essa marca que está imperando nas nossas vidas, está imperando em nós, e buscar essa Maria que traz a luz em nossa existência. Porque Jesus está lá, aliás, Maria está lá, no pé de Jesus. O que significa simbolicamente esse pé de Jesus? É tudo o início, é o nosso começo, é por onde começamos. Ela está lá no pé de Jesus, porque Jesus para nós é o topo. Ele já conquistou todas as virtudes, toda a moralidade que nós ainda estamos buscando. Nós ainda estamos lá no pé de Jesus, procurando, buscando encontrar toda a sintonia de amor que Jesus representa em nossas vidas, na nossa casa mental, o topo, a cabeça do indivíduo, a escolha, a decisão. É o recurso de luz, Jesus, é o recurso de luz que buscamos para agir. Não importa o quanto estamos no pé da casa, uma hora conseguiremos estarmos no topo. E aí, a vontade consciente aqui e agora, para pegarmos esses recursos que recebemos dentro da doutrina espírita, para utilizar na nossa autotransformação. Fazer, então, essa junção harmoniosa. Se estou sem conexão, buscar os recursos do alto dentro da oração, da conexão com Deus, buscar a Maria, aquela Maria aos pés de Jesus, trabalhar de forma consciente, não só operar como Marta, porque é necessário também operar. Não adianta ficar na contemplação como coloca lá na 617, a contemplação não reverbera, não muda, não transforma. Porque vai estar faltando sempre o Cristo nesse trabalho. Ele opera por nós. Ele opera por nós o tempo todo, nos auxiliando, nos conduzindo. Ele morreu para nos ensinar de que forma precisa ser essa operação. Essa Marta da ação e essa Maria do trabalho consciente, o trabalho que muda o indivíduo. Porque se o trabalho não mudar a minha intimidade, o que estou fazendo? É necessário que esse trabalho me preencha, mude, que tire esse vazio. Então, para finalizar, vamos trazer todo esse contexto de Marta e Maria para tentarmos buscar em nós esse equilíbrio ideal, essa zona do meio, esse conforto entre a vida ativa, que é esse movimento desassociado, muitas vezes, do significado, e que não fica produtivo. Juntando com essa vida contemplativa também, porque se ela é desassociada da ação, ela também não fica produtiva. Mas, se agregarmos esses dois elementos juntos, utilizando os recursos da alma, do coração, para o trabalho, conquistando o equilíbrio ideal, encontramos a nossa meta com profundidade. Encontramos a alegria e a paz que o convite de Jesus nos traz o tempo todo, todos os dias, nas nossas vidas. Bom, finalizei. Agora, essa parte quem faz a oração? Eu ou vocês? Pode ser você, Gisela. Pode terminar, querida. Vocês querem comentar alguma coisa? Então, eu vou fazer a prece. Ok. Muito grata por esse momento, por estar com vocês. Muito feliz. Meu coração está muito alegre. Então, eu vou aproveitar o momento da prece para agradecer a Deus por nos possibilitar esse momento. Mesmo
diante do isolamento social, estarmos juntos, né? Termos essa bênção da conexão com a internet, que podemos nos comunicar. Não podemos nos abraçar, mas podemos sentir muitas coisas quando estudamos juntos. Podemos transformar aquele momento vazio em um momento profundo de sintonia entre irmãos, amigos, com Jesus. Então, Jesus, nesse momento de prece, rogo que abençoe essa casa que nos acolheu no momento de hoje. Rogo pela nosso planetinha azul que passa por tantas dificuldades. Peço, Jesus, que saibamos contemplar os ensinamentos de maneira produtiva, aprender com tudo. Tudo que Deus coloca em nossas vidas é para que aprendamos a crescer, deixarmos de ser aquela criança birrenta e nos transformarmos nos adultos que queremos ser, os adultos alegres, felizes, que só em conexão com Jesus podemos encontrar essa alegria existencial. Que a tua paz, Jesus reine no nosso mundo, em nossas vidas, nessa casa que nos acolhe, enfim. Que a tua paz esteja em nossos corações. Assim seja.